Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 3 de abril, Sábado Santo. Evangelho segundo São Marcos. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, uma nota litúrgica. Hoje, sábado, a exemplo do que aconteceu ontem, são dias na igreja chamados alitúrgicos, dias em que não temos missa. Ontem houve apenas na celebração, à tarde, a meditação, a leitura e a meditação sobre a paixão de Cristo e a adoração do Cristo na cruz. Hoje, no sábado, a igreja permanece fechada, como se estivesse ao lado do túmulo do Senhor, velando silenciosamente. Permanece um certo clima de tristeza pela morte de Jesus. Então, hoje não temos missa. O evangelho que eu li agora faz parte da missa da chamada Missa da Vigília Pascal. A missa, ou a vigília mais importante que existe na igreja, a mãe de todas as vigílias. Esta missa, liturgicamente, deve acontecer sempre à noite, depois do pôr do sol. E ela não é considerada missa do sábado, mas já missa do domingo de Páscoa. Portanto, sábado não temos missa e não temos evangelho a ser lido no sábado. Este evangelho é, portanto, da missa da vigília, que já faz parte da missa do domingo. No domingo, temos uma outra missa própria, com orações diferentes e com um evangelho também diferente deste. O da vigília é uma leitura, é um evangelho, e a missa do dia de Páscoa, outro. Então, nesta passagem, que neste ano é narrada por São Marcos, na vigília, conta a ida das mulheres ao túmulo, depois que passou o sábado, no primeiro dia da semana, e ao amanhecer. Este é o momento da ressurreição ou da revelação sobre a ressurreição. Domingo, o dia do Senhor, que se tornou, e aparece aqui já neste evangelho, a referência dos cristãos, tanto quanto o sábado é a referência dos judeus. Este é o dia da nova criação. É o dia do novo repouso de Deus, do repouso no qual a humanidade foi resgatada. Então, o domingo, dia tão especial para nós. E ao amanhecer,
o momento do dia que nos recorda a ressurreição. Nós encontramos 3 vezes nesse trecho a referência ao túmulo. A palavra túmulo aparece 3 vezes. Elas foram ao túmulo e perguntavam quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo. Depois disso, elas entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Ainda poderíamos dizer que o túmulo também está presente, não na palavra, mas na realidade, quando então este jovem diz a elas: vede o lugar onde o puseram. Então, o primeiro anúncio sobre a ressurreição não é ainda o anúncio da ressurreição, mas um anúncio de um fato histórico, verificável. Um túmulo vazio. Puseram Jesus no túmulo e quando foram no domingo ele não estava lá. Então, o túmulo vazio é a primeira informação sobre a ressurreição de Jesus. Na maneira de pensar dos judeus, jamais se poderia pensar que Jesus estivesse vivo se seu corpo estivesse no túmulo. Isso na maneira de pensar dos judeus. Talvez a maneira de pensar dos gregos, que era diferente, os gregos essencialistas, mas os judeus existencialistas. É por isso que para eles a bênção de Deus aparece no corpo, como a maldição também. Então, na mentalidade deles, eles jamais poderiam dizer que Jesus estava vivo se o corpo estivesse no túmulo. Porque na mentalidade judaica, corpo e alma não se separam. Não são duas coisas separadas. Se ele está vivo, o corpo não pode estar no túmulo. E é isso que significa a ressurreição. Ressurreição da carne. Então esta é a primeira informação, verificável historicamente, mas que em si não confirma a ressurreição. O túmulo vazio não quer dizer que ele ressuscitou. Por isso, os próprios evangelhos, Mateus sobretudo, apresentam algumas hipóteses de que o corpo tivesse sido retirado porque eles roubaram o corpo de Jesus. Isso é provável, é possível, digamos assim. É possível. Então, um fato, o túmulo vazio. O Evangelho, em primeiro lugar, faz questão de anunciar isso, de transmitir esta informação. O túmulo estava vazio. Mas, como disse, isso não é suficiente para demonstrar a ressurreição, porque a ressurreição é indemonstrável. A ressurreição é objeto da fé. Ele não está no túmulo, isso é certeza, dá para verificar. Entre e veja, ele não está no túmulo. Ele ressuscitou, aí já não é possível confirmar. O que vem para, eu não digo confirmar, mas para trazer então a fé na ressurreição, são as manifestações que as testemunhas da ressurreição foram tendo depois. Uma delas aqui já é narrada. Eles encontram um jovem vestido de branco sentado ao lado direito de onde estaria colocada a pedra, do lado direito da pedra, da grande pedra que elas não conseguiriam retirar. Isso também vem em favor de dizer que roubar o corpo também não seria tão simples assim. Mas é uma manifestação. E aí vem então um anúncio de ressurreição. Vocês procuram Jesus de Nazaré. Ele não está aqui. Aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Esse anúncio, que nós não podemos dizer até que ponto isso aqui se tratou realmente de uma visão, de uma manifestação, poderia ser até uma ilusão. Mas este anúncio aponta para um encontro com o ressuscitado. Então, dizer aos discípulos de Jesus e a Pedro.
A referência a Pedro é muito importante. Pedro é o líder, o chefe dos discípulos. Então, Pedro é voz da igreja, dos discípulos. São duas as pessoas que aparecem de maneira especial na ressurreição, sobretudo nesse trecho que nós ouvimos hoje. Pedro e Maria Madalena. Que há muito mistério sobre esta pessoa, porque ela é, por unanimidade, presença e a primeira presença no túmulo vazio. Variam os nomes das mulheres que estavam juntas, que estavam junto com Maria Madalena, variam as maneiras de contar e tudo mais, mas isso existe de como Maria Madalena. E aí voltamos àquilo que sempre faço questão de dizer, sem se deixar levar por essas contaminações de ligar Maria Madalena com Maria, irmã de Lázaro, com a prostituta, que por sinal, no caso da unção se fala de uma prostituta, mas no caso da mulher adúltera não se fala de prostituta e em lugar nenhum aparece o nome Maria Madalena. Então, entendendo apenas o que o Evangelho diz, há uma mulher chamada Maria Madalena, de quem o Evangelho diz que Jesus expulsou 7 demônios, que esteve aos pés da cruz e que foi a primeira testemunha da ressurreição, ou pelo menos a primeira testemunha do túmulo vazio. Mas nós dizemos a primeira testemunha da ressurreição, que nós dizemos sem medo de errar, que ela pode ser considerada a apóstola dos apóstolos, porque ela foi enviada aos enviados. Apóstolos quer dizer enviados. E ela foi enviada para falar com os enviados. Então, esta pessoa aparece nas narrativas sobre o túmulo vazio. Então, podemos ter como seguro isso. Dizer mais do que isso já não cabe. Aí, para dizer mais, a gente precisaria estudar e dizer com muito cuidado alguma coisa a mais, mas não ficar fazendo elucubrações aí que forçam realidades que os evangelhos não nos mostram. Então, essas duas pessoas importantes. Daí eles são, então, convidados, ou Maria Madalena é convidada a ir aos discípulos para dizer, vão a Galileia, porque ele irá à vossa frente lá na Galileia, e lá vós o vereis como ele tinha dito. Então Jesus tem encontro marcado. Jesus ressuscitado marca encontro através do jovem. Então o túmulo vazio é uma condição para se falar sobre ressurreição. E nos evangelhos que são lidos na Vigília Pascal, o acento é sobre o túmulo vazio. Porém, a ressurreição vem a partir da experiência do encontro com o ressuscitado. E estas, durante o tempo pascal, vão sendo narradas. Experiências que aparecem em termos de encontro com o Cristo no seu corpo ressuscitado, mas experiências que são muito pessoais, que quem viu saiu contando o que viu, mas não é capaz de mostrar para o outro. Eu vi, você vem, eu vejo também. Eu não vi isso. Nenhum de nós viu isso. Então nós acreditamos na palavra de quem disse que viu e que testemunhou até com a própria vida. Até morrendo, testemunhou que ele está vivo. E nós temos os sinais do encontro com o ressuscitado ainda presentes na igreja, como o domingo, como a Eucaristia, como a comunidade, o encontro com os irmãos, e diversos elementos assim que são os sinais da presença do ressuscitado. Sinais que nos levam a um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. Vendo o seu corpo ressuscitado? Não. Mas aí recordemos que um dos grandes apóstolos, das grandes testemunhas da ressurreição, Paulo, apóstolo, não teve essa experiência de ver Cristo no seu corpo ressuscitado.
mas foi uma grande testemunha da ressurreição, tendo se encontrado pessoalmente com Jesus através da igreja, dos sinais da igreja, da doutrina que a igreja transmitiu, do batismo que recebeu, da Eucaristia que celebrou. E ele diz, como nós lemos na Quinta-feira Santa, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi da parte do Senhor. Que o Senhor, no dia, na noite em que foi entregue, tomou o pão e disse, isto é meu corpo. Ele disse que recebeu isso de Deus, do próprio Jesus, do Senhor. No entanto, ele recebeu isso da igreja. Então, a nossa experiência se assemelha muito à experiência de Paulo, a experiência na fé, a qual nós somos convidados a refletir de modo especial no tempo pascal, que dura 50 dias até o Pentecostes. Rezemos. Ó Deus, força imutável e luz inextinguível, olhai com bondade o mistério de toda a vossa Igreja e conduzi pelos caminhos da paz a obra da salvação que concebestes desde toda a eternidade. Que o mundo todo veja e reconheça que se levanta o que estava caído, que o velho se torna novo e tudo volta à integridade primitiva, por aquele que é princípio de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.